tarde, bom dia ou boa noite, queridos irmãos, irmãs e todas as pessoas que vão ouvir o áudio da meditação que nós vamos fazer hoje para honrar e glorificar o nosso Deus. Nós meditamos no Senhor para crescer na nossa vida espiritual, para nos aproximarmos do Senhor e para que Ele ouça as nossas orações, os nossos pedidos, as nossas necessidades e os nossos desejos. Então, com todo o nosso coração, nós vamos fazer. Como chegaram algumas perguntas para mim sobre o materialismo, várias pessoas escreveram para mim pedindo para eu explicar para eles o materialismo e outros perguntaram para mim que eles estão poupando, eles têm planos de pedir um empréstimo para o banco para comprar um apartamento e eles querem saber se isso aí é materialismo. Então, nós vamos ver o que é o materialismo, vamos ver um pouquinho daquilo, porque realmente o assunto é bem longo e para aprofundar bastante. Mas nós diríamos que materialismo é uma atitude de uma pessoa que excessivamente valoriza ou pensa nas coisas materiais da vida. Por exemplo, o dinheiro, os bens, outras coisas. Mas é uma atitude excessiva, uma coisa em excesso, exagerada, uma coisa que traz ambição na pessoa. Quando alguém diz para mim, eu tô poupando pro banco me emprestar, me dar um empréstimo para comprar a minha casa, isso aí não é materialismo, é um desejo do seu coração que você tem de ter a sua casa própria. Mas quando as coisas são exageradas, quando vocês param de valorizar as coisas de Deus e valorizar a sua vida espiritual, quando vocês estão buscando e pensando nas coisas materiais o tempo todo, isso aí é errado, isso aí chama materialismo. Eu me lembro que quando a igreja começou e nós orávamos todas as noites, das 19 horas até a meia-noite, um sábado eu me lembro que era tipo umas 1 da manhã, nós estávamos louvando e o Espírito Santo se manifestou entre nós. E o Senhor começou a falar conosco e nos fazer promessas maravilhosas. E no meio das coisas que o Senhor disse para nós, Ele disse que nós tínhamos que continuar nos congregando. Éramos só 4 pessoas na época e o Senhor disse, continuem se congregando, porque desse pequeno aprisco eu vou fazer uma obra muito grande, uma igreja muito grande. A igreja vai ser muito grande na Colômbia e também nos outros países. Então o Senhor, Ele disse que era para nós continuarmos em frente. Ele disse porque vocês buscam do espiritual, vocês se preocupam pelo espiritual. E tem muitas denominações, muitas igrejas, muitas religiões que falam que são cristãos e são crentes, mas eu não estou com eles, eu não me manifesto neles porque eles são materialistas. O Senhor disse aquilo, eles são materialistas, eles não buscam do espiritual, eles não se preocupam, eles não querem das coisas espirituais. Tinha materialismo neles. Depois, pensando naquilo e analisando a profecia, no decorrer do tempo nós temos percebido o que é o materialismo, que aquelas pessoas, aqueles líderes daquelas igrejas, aqueles líderes daquelas denominações tinham. Os líderes de outras religiões que falam que são cristãos, nós percebemos que as pessoas, elas buscam o seu próprio bem-estar. Eles buscam o seu próprio lucro, eles buscam as coisas materiais, como, por exemplo, posições, poder. Eles querem ter poder, eles querem ter posições onde as pessoas possam se ajoelhar diante deles, onde as pessoas fiquem elogiando e fazendo homenagens para eles. E o materialismo naquelas pessoas faz que eles se importem que tenha muitas pessoas na igreja deles para que eles possam gerar muito dinheiro.
Eles não ligam para a vida espiritual do crente, nem para a própria vida espiritual deles. O que eles estão vendo é a multidão que eles podem ter na sua igreja para ver quanto dinheiro eles vão ganhar. E aquele que der mais dinheiro na igreja, aí eles dão títulos para aquela pessoa, fazem eles apóstolos, mestres, pregadores, por eles terem também dado grande quantidade de dinheiro para a igreja. Isso aí é materialismo. Nós vemos, de um certo jeito, uma ambição nas pessoas. Então, as pessoas elas não estão buscando o espiritual, não estão tentando viver uma vida reta e santa diante de Deus. Eles não querem se afastar dos seus pecados ocultos, nem aqueles visíveis. Eles continuam vivendo do mesmo jeito e só fazendo as coisas para eles, se agradando a eles mesmos. E o Senhor falava isso para nós, que eles não se preocupavam para buscar os dons espirituais, para se afastar do pecado, para viver em santidade. O que eles buscavam era sempre os primeiros lugares, humilhando os outros, enganando as pessoas, roubando aqueles que precisavam. Todas aquelas coisas são materialismo. Então, a pessoa que fala, eu estou poupando para conseguir pedir um empréstimo no banco, isso aí não é materialismo. É uma necessidade, um desejo que você tem e com aquele esforço você vai conseguir um empréstimo para comprar a sua casa. Mas o materialismo que o Senhor ele dizia, analisando, olhando para aquelas pessoas, observando aqueles líderes, como eu disse antes, muitas pessoas religiosas, muitos líderes que estão em posições de poder naqueles lugares e querem ter posições especiais lá. Era isso que o Senhor dizia sobre o materialismo. Só que o materialismo é muitas coisas quando as pessoas abandonam e não acreditam nas coisas de Deus por elas serem materialistas. Elas se preocupam muito do jeito que elas vivem, como que elas vão viver no futuro, o que elas vão conseguir guardar, poupar, acumular na vida deles. Tudo aquilo é o materialismo. E nós temos aqui um exemplo, temos muitos exemplos, mas eu vou ler um exemplo aqui em Marcos, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 16 até o 19. Aqui em Marcos, no capítulo 4, fala sobre a parábola do semeador. Vamos lembrar que o Senhor Jesus, ele ensinou que o semeador, ele tinha saído para semear, e ele espalhou a semente, as sementes caíram junto ao caminho, outra caiu num solo cheio de pedras, outro caiu entre os espinhos, e outra caiu em boa terra, diz na Bíblia. E o Senhor começou a explicar depois a parábola dele. Por exemplo, no verso 16, o Senhor disse... Ele disse, outros são como os que foram semeados em um solo cheio de pedras. Diz aqui que o semeador, quando ele espalhou as sementes, e uma parte das sementes, além daquela que caiu junto ao caminho, teve uma parte da semente que caiu em solo cheio de pedras, diz que são aquelas pessoas que, quando ouvem a palavra de Deus, no momento a recebem com gozo, com muita alegria. Por exemplo, uma pessoa, ela chega, recebe profecia e Deus fala com ela. Aí ela fica muito feliz, muito contente e fala, ai, Deus está aqui, Deus está com vocês, Deus falou tudo o que tinha no meu coração, os segredos do meu coração. E diz que ela recebe com muita alegria a palavra, mas não tem raiz em si mesmos, como também são inconstantes. E quando vem a tribulação, vamos lembrar que diz que a semente que caiu em solo cheio de pedras, ela nasceu, mas como ela não tinha terra, ela secou. O sol secou ela porque ela estava só em pedras. E o Senhor ensinou que aquilo representava as pessoas quando elas recebiam a palavra de Deus com alegria, mas depois, quando vinha uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, logo tropeçam, eles voltam atrás, eles param de acreditar em Deus, de confiar em Deus e não buscam mais a Deus, se esquecem da igreja, se esquecem de ler a Bíblia, de buscar a Deus. E isso acontece com aquelas pessoas que foram comparadas com a semente que caiu em um solo cheio de pedras. Também no verso 18, diz...
Outros são os que foram semeados entre os espinhos, porque a parábola também disse que o semeador tinha espalhado uma parte das sementes entre espinhos e cresceu a árvorezinha daquela semente, mas os espinhos afogaram ela e ela morreu. Então, também não serviu, foi infrutífera a semente que caiu no meio dos espinhos. E aí, o semeador, ele perdeu seu fruto, a semente e o seu tempo. E o Senhor disse que esse evento era comparado com as pessoas, ou representava as pessoas que, quando elas ouvem a palavra do Senhor, diz que são os que ouvem a palavra de Deus, aqueles que ouviram da palavra de Deus, foi ensinada a doutrina para eles, ouvem as coisas do Senhor, ouvem os testemunhos, ouvem dos milagres que o Senhor faz no meio das pessoas. Até mesmo Deus tem feito milagres para eles. E eles ficam alegres e felizes, e eles assistem algum tempo na igreja. Mas vem depois as provas, diz, as preocupações do mundo, o engano das riquezas e os desejos das demais coisas entram, sufocam a palavra que se torna infrutífera. Então, as preocupações do mundo são as doenças, os problemas, as tribulações, as tristezas, as amarguras, enfim, os divórcios, as brigas, os ciúmes, as raivas, os ódios, as vinganças, tudo aquilo que pode existir na família ou entre as pessoas que eles conhecem ao redor deles. Isso aí é comparado com a semente que caiu entre os espinhos. E diz aqui que tudo aquilo afasta a pessoa dos caminhos de Deus, até mesmo as riquezas, porque as pessoas então ficam querendo acumular riquezas e ficam indo atrás do dinheiro, das riquezas, e acabam tendo avareza, cobiça, ambição. Eles fazem usura por quererem ter ainda mais dinheiro. Eles acabam sendo egoístas, sem compartilhar com ninguém. Então, essa semente é aquela pessoa, aquela semente que foi semeada entre os espinhos. As preocupações do mundo, o engano das riquezas, afastam aquela pessoa do caminho de Deus. E ela acaba não tendo prosperidade, não tem progresso no coração daquela pessoa. Porque tudo aquilo é o materialismo. Tudo aquilo é o materialismo. Percebam que nós vemos que o semeador, ele começou a semear as sementes dele, quer dizer, é o pregador, o pastor, quando ele prega o evangelho do Senhor Jesus. E um grupo de pessoas que ele está pregando ouve a palavra e fica emocionada, mas aí ela vai embora e se esquece de Deus. Eles são aquela semente que caiu junto ao caminho. Isso aí também é materialismo, quando você não dá importância, não liga, não se importa com a palavra de Deus. Um outro grupo de pessoas ouviram a palavra, o evangelho, e aí vem o caso daquela semente que caiu em solo de pedras. Então ela conseguiu nascer, uma arvorezinha nasceu, mas ela não tinha nem raiz, ela murchou na hora. Porque aquelas pessoas ouviram a palavra do Senhor, ficaram emocionadas, e Deus até fez milagres neles, mas aí eles foram embora e se esqueceram. Por quê? Porque as distrações da vida, as preocupações da vida, seja porque eles têm muito trabalho, ou eles têm um desejo de comprar, de ter muito dinheiro, de viajar, de curtir tantas coisas de um jeito exagerado, e não valorizando as coisas de Deus, isso aí chama materialismo. Porque tem pessoas que elas desejam, elas fazem planos na vida dela, trabalham, são responsáveis, são organizados, eles trabalham e poupam dinheiro, eles sabem guardar e distribuir o seu dinheiro, não ficam bebendo, não ficam gastando dinheiro naquilo que não serve. Aquelas pessoas, nós não vamos chamar eles de materialistas, vamos chamar eles de pessoas organizadas. Mas as pessoas que querem só conseguir as coisas
com ambição, nós chamamos eles de materialistas, e eles se esquecem de Deus porque não é conveniente para a vida deles eles seguirem um caminho de Deus, porque eles teriam que se sujeitar à vontade de Deus e se esquecer daquelas ambições, daquela ansiedade deles. Então, o Senhor aqui deu o ensinamento ao respeito daquele semeador que semeou, que ficou semeando e as sementes caíram junto ao caminho, nos espinhos, e aquele trabalho é infrutífero. Porque todas aquelas pessoas, aqueles grupos de pessoas, são materialistas. E o materialismo não é que se você, por exemplo, recebeu um dinheiro e você comprou roupa para se vestir, isso aí não é materialismo. O materialismo é quando você rejeita a palavra de Deus, quando você não valoriza a palavra de Deus, quando você se afasta do caminho de Deus, quando você não faz a vontade dele, nem cumpre os mandamentos de Deus, quando você só trabalha e vive só para satisfazer você mesmo. Isso aí é o materialismo. Como diz o dicionário, é a atitude de uma pessoa que exageradamente não valoriza as coisas espirituais, só valoriza as coisas materiais, o dinheiro, ficar rico, curtir a vida. E vamos lembrar do jovem rico. Diz na Bíblia também que tinha um jovem muito rico que chegou na frente do Senhor Jesus e perguntou para ele o que ele tinha que fazer para ganhar a vida eterna. E o Senhor Jesus disse para ele quais são os mandamentos. E ele disse, os mandamentos são esses aqui, o primeiro, o segundo, o terceiro. E fez uma lista dos mandamentos para o Senhor. E o Senhor disse para ele, tudo bem, esses aí são os mandamentos. Legal, você tem que cumprir eles. E o jovem disse, desde a minha juventude eu tenho cumprido os mandamentos do Senhor. Listou para eles os mandamentos, mas o Senhor disse para ele, tá faltando alguma coisa para você, tá faltando você não ser materialista, tá faltando que você saiba distribuir o seu dinheiro também, compartilhar com os pobres, as pessoas que precisam. Vende uma parte das suas riquezas e compartilha com os pobres, e desse jeito você vai ter um tesouro no céu também. E a Bíblia diz que o jovem foi embora muito triste, porque ele era muito rico. E ele foi embora triste pela ordem que o Senhor deu para ele, porque ele achou que ele já tinha cumprido todos os mandamentos do Senhor. Mas quando o Senhor mexeu no coração dele, o que foi que o Senhor mexeu nele? A ambição, porque ele tinha muita ambição, até poderia ter usura e avareza no coração também. Ele estava trabalhando e guardando só para ele, mas ele não queria compartilhar com aqueles que precisavam. Isso aí é materialismo, ele era materialista. E do mesmo jeito nós vemos hoje muitas pessoas que buscam só curtir eles mesmos. Eles não oram, não leem a Bíblia, não vão na igreja, não buscam a Deus. Eles fazem outras coisas, eles ficam bebendo, vão em lugares para fazer coisas que não tem que fazer, eles ficam gastando o dinheiro deles em coisas que não servem. Isso aí também é materialismo, as pessoas se esquecerem de Deus e se esquecerem de compartilhar, de ter misericórdia. Isso aí é o materialismo. O materialismo tem a ver com muitos assuntos, muitas coisas, é um tema muito complexo, mas quando o Senhor disse que nas igrejas e nas denominações, os líderes deles eram materialistas, nós entendemos depois é que eles pensam no dinheiro, nas posições, em ter poder para todas as pessoas elogiarem e homenagearem eles e buscarem eles, acharem que eles são o máximo. Isso aí Deus chamava de materialismo. Então, as ambições da vida e todas as coisas, nós temos que deixar elas. Se nós temos muito dinheiro, glória a Deus, graças a Deus. Mas se nós não temos muito dinheiro, também, graças a Deus. Tomara que Deus dê o necessário para que nós possamos viver. E se Deus quiser abençoar uma pessoa com muito dinheiro, tá bom, glória a Deus, ele abençoou aquela pessoa, mas tomara que aquela pessoa nunca se afaste do caminho de Deus, mas continue seguindo os mandamentos dele, agradando a Deus, e que ela também seja generosa e também compartilhe com as pessoas necessitadas, com as pessoas pobres que precisam compartilhar daquilo. Isso aí é o que Deus quer de nós. Vamos nos afastar da avareza, vamos nos afastar da usura, da ambição exagerada e de muitos exageros na vida,
para que desse jeito possamos agradar a Deus e para que o Espírito Santo possa vir na nossa vida e Deus dê para nós dons espirituais. Isso aqui é um pouquinho do que eu posso explicar para vocês sobre o materialismo e tomara que vocês consigam entender. Deus abençoe e vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus para que Ele tenha misericórdia das pessoas que estão doentes, das pessoas que sofrem de diferentes doenças. Vamos pedir orar para o Senhor também para que Ele possa acabar a pandemia. Então vamos orar para o nosso Deus. Bendito Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Te pedimos, Señor, que extiendas tu mano poderosa y que tú seas, Señor, libertándonos, limpiándonos, rompiendo ataduras, cadenas, ligaduras y trampas del diablo, destruyendo toda obra maligna, rompiendo todo lazo de esclavitud del diablo contra nosotros. Que el Señor, tú extiende tu mano poderosa, Señor, y quita, Señor, este virus, esta pandemia, esta situación que está viviendo el mundo, porque viene mucha pobreza y mucha miseria, hay falta de trabajo, falta de dinero, la gente no tiene dinero para comer, para vestirse, para pagar lo más necesario en sus gastos personales. Hay una situación crítica, Señor. Extiende tu mano poderosa, mi Señor, actúa, mi Padre Celestial. Ayúdanos y enséñanos tu camino. Guíanos y oriéntanos, Señor. Escucha nuestras oraciones, mi Señor, y mira todas las necesidades que estamos sufriendo, que estamos padeciendo. Padre bendito, también te pido, mi Señor, por los enfermos. Hay mucha gente con diversas enfermedades. Hay muchas personas con enfermedades incurables, niños, ancianos de todas las edades también, Señor. Extiende tu mano y sé tú sanando, limpiando y libertando. También quita las brujerías y las hechicerías, las maldiciones. Mira, Señor, que hay mucha gente que escribe contando su problema, su dificultad, contando que están sufriendo, siendo perturbados por espíritus malos, por brujería y hechicerías, por miseria, por pobreza. Sufren todas estas cosas, Señor. Ten misericordia de toda esta gente que sufre, que te clama, que te piden, mi Señor. Seguramente ellos no saben orar delante de ti, pero tú eres misericordioso. Tú eres justo, mi Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno. Bendito Dios Todopoderoso, límpianos y libértanos, Señor. Quita, Señor, toda ambición. Quita, Señor, todo materialismo de nuestros corazones, de nuestro ser. Que nosotros seamos conformes con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que tú nos das. Que vivamos la vida recta delante de ti, Señor, y ayúdanos, Padre Santo. Extiende tu mano, bendice a los tuyos, bendice a tus hijos, bendice a toda aquella gente que escucha la palabra y que anhelan en su corazón seguir el camino, seguir este camino tuyo, mi Padre. Gracias, mi Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bendito el Señor. Vamos cantar para o Senhor aquele coro lindo que chama Toma, por favor, a minha mão, Senhor. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en
Señor, contigo quiero ir. Gloria a ti, mi Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Os meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe vocês. Para todas as pessoas, Deus abençoe vocês grandemente. E tomara que Deus dê muitos triunfos espirituais nas suas vidas. E tomara que Deus console vocês. Até mais. Obrigada.